Você não é uma ilha, uma grande malha de conexões. Uma pessoa isolada não constrói nada. É impossível levantar um negócio sozinho. Em tudo que já fiz na vida, dependi do empenho de parceiros, colegas e outros profissionais. Criar um dos maiores serviços do Brasil para conectar startups e investidores, levar o negócio para o Vale do Silício, transformar um pequeno escritório em uma das maiores instituições financeiras da América Latina, idealizar o Oscar da indústria de investimentos brasileira, tudo isso dependeu de muita gente. O networking está no epicentro das relações interpessoais do Vale do Silício. Apesar de ser um ambiente de extrema colaboração, indicar pessoas é uma tarefa bem reservada. Um indivíduo só faz a conexão entre profissionais que não se conhecem quando tem certeza de que ambos agregam valor um ao outro. Essa é a base da malha de relacionamentos da região. Ser o responsável por uma indicação que desperdice os preciosos minutos da vida de alguém é uma das piores coisas que podem lhe acontecer. Você jamais será esquecido por isso. Na prática, todos têm a chance de uma primeira reunião com qualquer um. O segredo, no entanto, é ter a chance de uma segunda. Para isso, além de ser aberto a conhecer novas pessoas, é preciso ter propósito e riqueza de ideias para cativar o interesse dos outros. Não vivemos em uma sociedade em que ser o coitadinho convence. Ou você brilha e mostra seu valor, ou está fora. Quando saí do Brasil e soube que o fundador do iFood, a maior plataforma online de delivery da América Latina, estava morando no Vale do Silício, fiquei com muita vontade de conhecê-lo. Pois bem, depois de ralar bastante, consegui entrar em UC Berkeley, uma das 10 melhores universidades do mundo, para fazer um MBA em marketing. Lá conheci a mineira Vínia Amaral. Ela me apresentou seu marido, o gaúcho Felipe Lima, do Arbin. Ele me apresentou o Ricardo Stanford Jeromel, empresário de futebol, que me apresentou Cláudia Mocelin, que era a assessora do prefeito de São Francisco. Ela, por sua vez, convidou-me para um evento da Bay Brasil, organização sem fim lucrativo, que estimula negócios entre o Brasil e o Vale do Silício. Lá, por fim, conheci Patrick Sigrist, fundador do iFood. Nessa caminhada, saí do marketing, passei por tecnologia, futebol e governo, ou seja, conexões de diferentes especialidades colaborando juntas. Assim, faça seu dever de casa. Encontre seu diferencial e esteja pronto para inspirar outras pessoas. Em paralelo, conheça muita gente. Gaste energia para criar sua rede de contatos e cultive relacionamentos em várias áreas. Você não é uma ilha e precisará de muita gente para erguer os seus sonhos. Conviva com diferentes tribos. O projeto original da nova sede para a Pixar era formado por três edifícios separados, um para o pessoal de tecnologia, outro para os animadores e um terceiro prédio para todos os demais colaboradores. Steve Jobs achou aquilo horrível e decidiu assumir o projeto. Ele queria um lugar capaz de promover encontros e colaborações não planejadas entre as diferentes culturas existentes na empresa. Em vez de três prédios, ele construiu apenas um edifício e colocou todos sob o mesmo teto. Além disso, ele projetou apenas um local para os banheiros. Claro que era inconveniente que alguns tinham que caminhar até 10 minutos para chegar ao toalete, mas Jobs insistiu que esse era o único lugar que todos precisavam ir pelo menos uma vez por dia. A lógica por detrás dessa história é que a criatividade dentro do mesmo aquário é limitada, porque todos ali seguem padrões semelhantes de comportamento. Nossa imaginação é estimulada quando convivemos com pessoas diferentes, que pensam de maneira diferente, vestem-se de maneira diferente e nos fazem enxergar o mundo com uma visão diferente. É aí que a mágica acontece. Tente se lembrar da última vez que conversou com alguém ou de outra tribo.
pense em uma dessas pessoas, o seu rosto, o seu sotaque e a maneira de se expressar e se vestir. É bem provável que você se lembre com mais clareza do que conversou com essa pessoa há dias, semanas ou até meses atrás, do que a conversa que teve ontem com seu colega de trabalho. Isso ocorre porque tudo que é novo é também diferente e incomum, e isso nos estimula muito mais do que aquilo que é padrão, rotineiro e tradicional. O Vale do Silício tem quase 40% dos seus moradores nascidos fora dos Estados Unidos. É comum diferentes nacionalidades participarem de uma mesma reunião. Elton Miranda, fundador da startup catarinense Contentos, morou um ano em São Francisco. O que ele fez quando voltou ao Brasil? Contratou um italiano, um norte-americano e um peruano para a sede da empresa em Florianópolis. Compartilhar suas ideias e ouvir opiniões de pessoas do mundo inteiro, com diferentes culturas, valores e princípios, foi tão rico durante a sua estrada no Vale que ele resolveu compartilhar essa experiência com todo o seu time no Brasil. Eu tenho a meta de conversar com uma pessoa nova por dia, seja em eventos, reuniões ou até por telefone. Alguns dias não consigo falar com ninguém, mas em outro busco recuperar. No final do mês eu contabilizo e a média precisa ser superior a uma por dia. É incrível o poder que o outro ponto de vista dá às respostas que você tanto procura. A ausência de novas descobertas faz a sua imaginação se acostumar com o pensamento médio e perder a magia do acaso e da inovação. Estabeleça um objetivo e procure sair do seu aquário algumas vezes. Peça a seus amigos que lhe apresentem novas pessoas, escutem diferentes histórias, interesse-se pelos que os outros têm a dizer. A Pixar não está em Hollywood e ela não precisou se estabelecer onde toda a indústria cinematográfica se localiza para criar Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A. e outros dos mais famosos filmes de animação de todos os tempos. Jamais subestime suas limitações. Se você não é bom em algo, ou se precisa de tempo além do esperado para finalizar um projeto, não se desespere, isso é normal. Ninguém sabe de tudo. Os problemas ocorrem, porém, quando as pessoas ou empresas não são capazes de reconhecer as próprias limitações e necessidades, isso sim é grave e pode matar as mais incríveis, brilhantes e sensacionais ideias. Na década de 1960, Nolan Bushnell estudava engenharia elétrica. Naquela época, ele ficou fascinado com Space War, um dos primeiros videogames da história, que foi desenvolvido em um enorme computador do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Aquilo não saiu da sua cabeça. Anos depois, ele conheceu Ted Debney em uma das cidades do Vale do Silício. Juntos, criaram uma empresa e desenvolveram a primeira máquina de jogos operada por moedas, chamada Computer Space, lançada em 1971. Embora a comercialização tenha sido pequena, as 1.500 unidades vendidas deram à dupla dinheiro suficiente para seguir em frente. A empresa que fundaram chama-se CityZig, mas como essa marca já estava em uso na Califórnia, tiveram de trocar a razão social. Foi assim que, em 1972, surgiu o nome Atari. Um dos primeiros programadores contratados foi Al Arcon, inicialmente alocado em projetos para testar suas habilidades. Ninguém imaginava, porém, que seu trabalho viraria um produto. Meses depois de entrar, ele criou um rudimentar jogo de tênis, com gráficos muito simples, inédito e divertíssimo para a época. Em setembro de 1972, o protótipo inicial desse jogo, batizado de Pong, foi instalado em um bar. Apesar de operado por moedas, com monitor preto e branco e repleto de soldas, foram necessárias poucas semanas para Pong virar um sucesso. Enormes filas se formavam em frente à máquina, pessoas se divertiam dia e noite e rapidamente a novidade se espalhou pela região. Máquinas foram instaladas em diferentes lugares.
O alvoroço era tanto que sacos e mais sacos de moeda eram coletados todos os dias pela Atari em vários pontos do Vale do Silício. Em 1974, já existiam mais de 8.000 unidades em bares, restaurantes e centros de diversão do mundo inteiro. Vendo que este negócio poderia ser popular e surpreendente e rentável, não demorou para a Atari dar o próximo passo. E o produto seguinte foi um estouro, um ícone responsável por criar essa indústria que você conhece hoje. No Natal de 1975, a primeira versão doméstica do videogame foi lançada. Rapidamente, todas as 150.000 unidades colocadas à venda naquele fim de ano se esgotaram. Foi uma grande sacada levar a diversão eletrônica para dentro das casas e das famílias, transformando o produto em um verdadeiro fenômeno comercial e cultural. Nos anos seguintes, outros jogos além do Pong foram criados. Um deles chamava-se Breakout, produzido pelos desconhecidos estudantes universitários Steve Jobs e Steve Wozniak. Anos depois, eles deixaram a Atari e fundaram a Apple. Muito pequeno, não? Em 1976, a empresa foi vendida para a Warner, a gigante nova-iorquina das comunicações. E a partir do ano seguinte, com o lançamento do seu mais famoso produto, o videogame Atari 2600, que vendeu mais de 30 milhões de unidades em todo o mundo, a empresa decolou. Foi um avanço meteórico, fulminante e avassalador. Nenhum negócio crescia tão rápido no planeta quanto esse. Paralelamente, trabalhar na Atari virou o desejo de todos os jovens do Vale do Silício. Sua sede era conhecida por constantes festas, consumo de drogas e bebidas. O documentário Atari Game Over Estados Unidos, 2014, mostra detalhes desse ambiente para lá de descontraído, onde até uma banheira de água quente foi instalada para animar os fins de tarde dos funcionários. Da noite para o dia, seus programadores viraram as celebridades mais descoladas e cobiçadas da região. Para se ter uma ideia do tamanho da Atari, suas receitas representaram impressionantes 70% de toda a renda da Warner em 1982, maior do que o segmento musical, maior do que os filmes, era realmente um grande negócio. No entanto, as constantes interferências da gestão de Nova York sobre as operações do Vale do Silício começaram a causar ruídos. Vários excelentes desenvolvedores deixaram a empresa por não concordarem com a pressão vinda da costa leste. A situação foi só piorando, até que um fato curioso selou definitivamente o declínio do negócio. Depois de Steven Spielberg lançar o ET, o Extraterrestre, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, especula-se que a Atari tenha pago 25 milhões de dólares para obter os direitos de produzir um videogame baseado no filme. O problema é que a gestão da empresa queria que o produto pronto em 5 semanas para poder vendê-la naquele Natal de 1982, mesmo sabendo que o tempo médio para desenvolver um jogo era de 6 meses. No entanto, ninguém olhou para isso, só pensaram na possibilidade de bater todos os recordes de venda e faturar milhões. Não deu outra, o jogo ET foi uma completa decepção. Ele era tão complexo, mas tão complexo, que era quase impossível entendê-lo sem um manual de instruções. Por isso, recebeu o título de pior jogo do mundo e é considerado até hoje o maior fracasso da história dos videogames. Mais de 2,5 milhões de cartuchos ficaram encalhados e as devoluções de quem comprou foram as mais altas já registradas na indústria de jogos eletrônicos. Sem ter onde guardar tanto entulho, a Atari enterrou as fitas no deserto norte-americano de Alamogordo. Daí em diante, a empresa entrou em ruína, cheia de prejuízos e dívidas. Jamais conseguiu recuperar o prestígio e sucesso do passado. Assim, seja humilde ao avaliar suas competências. Você deve confiar na sua capacidade, mas jamais superestimar os requisitos necessários para criar algo excepcionalmente bom. Mesmo ET não sendo o único responsável pelo fim da Atari,
Ele mostra que pode acontecer quando fatores importantíssimos de um negócio são negligentes e menosprezados.